Primeiro, eu acho importante a gente poder falar do que é a TEA. Então, a TEA, ela não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Como a gente falou, durante o desenvolvimento da criança, esses sinais e sintomas, eles vão se dando de acordo com a mielinização cerebral que vai se dando e as experiências que essa criança tem. Então, sabe-se que na psiquiatria, o TEA é a condição com a maior herdabilidade, de 64% a 91%. Então, tem alguns estudos que chamam até 91%. Então, a herdabilidade é muito alta. Realmente é um fator importante a genética, com certeza. Tem outros fatores importantes associados para aumentar ainda essa possibilidade. Por exemplo, prematuridade, gemelaridade. Se você tiver já um irmão, um primeiro filho que já tem TEA, a chance de você ter um segundo filho é mais ou menos 20% maior. Então, tem outras questões que também estão associadas a essa questão de aumentar as chances de você ter um filho com TEA. Porém, o que se sabe também nas pesquisas é que a TEA é epigenética. E o que quer dizer epigenética? Quer dizer que a genética tem uma predisposição, mas apesar dessa predisposição, o ambiente pode favorecer a manifestação ou não desses genes. Dependendo de como são as primeiras experiências dessa criança, ele pode manifestar ou não essa predisposição genética. E isso é fenomenal, é super importante. Olha que mudança de vida e de panorama que é para uma família, saber que se eu consigo pegar um sinal de risco bem precocemente, eu consigo intervir. E como que a gente consegue, né? Quando intervir? Né? Muita gente, mas quando eu posso intervir? Então, tem dois estudos bem importantes, tem muitos estudos, mas dois bem importantes que eu queria trazer aqui. Um é sobre uma ressonância magnética que fizeram com crianças a partir dos 6 meses, no córtex frontal, e viram que o córtex frontal de crianças com 6 meses de idade, que futuramente vão ser diagnosticadas com TEA, ele já tem uma alteração no cérebro, nesse córtex frontal. Então, se a gente percebe que a partir dos 6 meses já tem essa alteração, eu entendo que a gente tem que ter uma atuação antes disso. Quer dizer que não adianta mais fazer nenhum tipo de intervenção depois? Não, não é disso que a gente está falando. Claro que adianta, mas a gente entende que já tem uma alteração importante. Então, se for antes, precoce, melhor. Outro estudo interessante é um estudo que ele avalia, um estudo da McLean, que ele avalia sobre o direcionamento ocular da criança, se ele sustenta o olhar, por quanto tempo, para que parte do rosto do adulto. Ele avalia crianças a partir de 2 meses, em 10 momentos da idade, 2, 6, 12, 18, ele avalia em muitos meses da criança, mas o que ele percebe nesse estudo que é muito interessante é que as crianças com 2 meses de idade, as crianças que vão ser no futuro diagnosticadas com TEA, assim como as crianças típicas no futuro, elas têm o mesmo direcionamento e sustentação ocular. E essa sustentação ocular, esse direcionamento, ele vai diminuindo ao longo dos meses, até que no 6º mês tem uma queda já significativa. Então, a gente entende que é uma coisa que foi um estudo bastante importante, por quê? Porque conseguir verificar que com 2 meses uma criança típica tem o cérebro semelhante a uma criança que futuramente vai ter TEA, é muito importante para quem quer intervir. Né? Então a gente pensa, bom, então se eu consigo intervir antes dos 2 meses ou quanto antes dos 6 meses, melhor. Para fazer isso, eu preciso conseguir entender como que é esse desenvolvimento de uma forma global e também preciso entender como que os pais podem perceber para poder levar uma criança para um especialista. Mas esses 2 estudos que eu achei importante trazer para poder mostrar por que a importância do período antes dos 6 meses, né? E que esse momento do ambiente, como que é feita a intervenção? Ela é no ambiente de vários fatores, de uma maneira sempre multiprofissional, que a gente pode conversar aqui daqui a pouco, mas é importante esse período antecipado. Quais são os sinais que a gente pode observar? Não só em crianças com TEA, com sinais de risco de TEA, mas qualquer transtorno ou qualquer atraso motor ou atraso psíquico, são questões que são sinais para qualquer bebê, né, para você poder avaliar. Então, os primeiros, eu queria falar de 3 sinais principais, porque tem outros, né, em bebês, mas os 3 sinais principais para a gente poder observar são a parte motora, a parte psíquica relacional e a parte de dor, a parte física.
Eu vou falar um pouquinho de cada um, mas as 3 partes, elas são codependentes e igualmente importantes, né? Então, a ordem dos fatores que eu vou falar aqui não quer dizer que um é mais importante que o outro, mas que sim, que eles se desenvolvem e eles dependem um do outro para estar bem. Se a parte motora não vai bem, o resto também não vai bem, vai apresentar outras dificuldades, tá? E, igualmente, os outros. Na parte motora, o que a gente pode observar? Esses bebês, de forma muito comum, apresentam um atraso motor, tá? Então, são bebês que eles podem se apresentar hipertônicos ou hipotônicos. Eles, de forma comum, apresentam uma dissociação da parte superior e inferior do corpo. Eles têm uma dificuldade para se organizar. Então, são bebês que, quando choram e se desorganizam, demoram muito tempo para ter uma reorganização. Então, as mães referem que demoram muito para conseguir acalmar esses bebês. São bebês também que eles podem apresentar um torcicolo congênito ou uma assimetria craniana, é muito comum. Histórico de toda a parte da gestação, da parte da concepção, foi um bebê desejado, como foi, em que ambiente ele estava, tudo isso a gente leva muito em consideração na parte da avaliação. E os pais, eles conseguem observar essas pequenas coisas. É muito comum a gente receber os pais falando pra gente assim, eu passei em vários profissionais e todo mundo me falou, não, vai passar, não é nada. Quando, na verdade, eles sempre souberam que tinha algo estranho, algo que eles tava ali, né, uma pulga atrás da orelha. Então, o que a gente sempre orienta se você percebe ou tá achando alguma coisa estranha, não perde tempo, vai avaliar, não custa nada, você vai avaliar uma vez e vai ficar tranquilo que é assim, eu preciso seguir para uma orientação ou não, né? Então, a primeira parte, que é uma parte que talvez seja mais simples de observar, seja a parte motora. É importante, então, saber os marcos motores, né? Saber o que meu filho deveria fazer nessa fase. Claro que tem um tempo para mais ou para menos que é aceitável, mas tem coisas que já são não aceitáveis. Não, essa criança não está dentro do tempo motor dela. Então, a parte motora seria a primeira parte. A segunda parte seria um ponto relacional, da relação, do vínculo. O bebê, quando ele nasce, ele tem que ter um vínculo com um cuidador primordial. Em geral, é a mãe que está amamentando, mas muitas vezes a gente percebe que são outros cuidadores, né? O cuidador primordial. Tem que ter uma avaliação de como que está sendo essa relação, né? A mãe percebe, tem alguma estranheza? Essa criança olha para esse cuidador, ela desvia o olhar, ela tem uma relação, logo nos primeiros 2, 3 meses já tem um sorriso social, essa criança tem um sorriso social, então é importante saber o que esperar da criança psiquicamente e de forma de comportamento, para entender se essa criança está respondendo ao que ela deveria fazer nessa faixa etária. Uma coisa importante na nossa avaliação, que a gente usa bastante na psicanálise, né, que é a área do meu estudo, é sobre o terceiro circuito da pulsão. A minha professora maravilhosa Lasnik foi a primeira pessoa que falou sobre isso, né, através de estudos de Freud, Lacan. Ela instaurou esse terceiro circuito da pulsão, né? As crianças, elas, numa constituição psíquica típica, elas fazem os 3 tempos, né? E esses 3 tempos, eles se aplicam em todas as partes sensoriais. Então, ele, por exemplo, no olhar, ele faz olhar, ser visto e fazer ser visto. Na audição, escutar, ser escutado e fazer ser escutado. Então, em todas as partes sensoriais, eles se apresentam. Então, eu vou explicar o que é o terceiro circuito, que parece uma coisa muito difícil, mas na verdade não é. Todo mundo vai conseguir, com exemplo, visualizar o seu bebê ou uma criança pequena nessa situação. Então, por exemplo, no olhar, o fazer-se olhar, né? É, por exemplo, uma criança que a mãe estava dando de mamar, ela olha para outra pessoa e a criança faz um ruído ou alguma coisa, e ela chama a atenção da mãe para fazer ser vista. Ou, por exemplo, quando a criança está deitada e a mãe beija o pé dela, ou seja, ela está fazendo o segundo tempo, ela está indo até o bebê, mas num segundo momento, o bebê vai lá e põe o pé na boca da mãe, para ela ser beijada. Então, ela está se fazendo objeto do outro, ela está entrando num circuito, ela coloca o pé na boca da mãe para a mãe beijar ela, e dessa forma ela ter prazer nessa relação, e ela sabe que colocar o pé na boca da mãe vai dar prazer para a mãe. Então, esse é o circuito da pulsão, você dá prazer para o outro, para ele dar prazer para você. E isso é o que faz a gente entrar no mundo social. O que significa o mundo social? É você querer dar prazer para o outro. No primeiro momento é a sua mãe, o seu pai,
né, com essas pequenas coisas na mamada, o pezinho que você põe na boca. Num segundo momento, quando você cresce, você já é uma criança que quer fazer um teatro, quer que batam palmas para você, quando você dança para os seus pais verem. Depois você quer entrar numa boa faculdade, depois você faz mestrado, doutorado. O que é isso? É você ser aplaudido pelo social. Né? Então, isso é a primeira inscrição social do ser humano, é o terceiro circuito da pulsão. E as crianças com TEA, elas não apresentam o terceiro circuito da pulsão. Então, elas apresentam desde muito pequeno uma falha nesse circuito. E é aí que a gente entra para intervir. E os pais, eles conseguem perceber, claro que não nessa profundidade, né, nessa teoria, mas nas pequenezas do dia a dia. Algo não vai bem. Esse é o segundo ponto, né, da relação. O terceiro ponto é o ponto da dor. Muito comum os bebês terem muita dor. Às vezes são bebês muito chorosos, queixosos. Por algumas questões, é comum ter dor gastroesofágica, então muito refluxo, crianças que ficam muito tempo, né, sem evacuar, crianças que apresentam vômitos. Então, as questões gastroesofágicas são comuns e, às vezes, também pelas questões musculares. Então, um torcicolo que ele tem uma causa de bloqueios musculares e articulares, eles geram dor. Então, às vezes, essas musculaturas muito rígidas podem dar dor de cabeça, dor ao se movimentar. Então, são crianças que ao se movimentar ou ao ser tocadas, elas se queixam muito ou ficam muito paradas para não ter essa experiência inconveniente da dor. Então, esses 3 pontos, acho que são os 3 pontos que a gente mais observa, né? Mais comuns. E que, sim, os pais podem observar e, em geral, eles estão associados. Então, a mãe, ao ouvir, fala, sim, ele tem isso, ele tem aquilo, né? Então, conseguem associar uma série de fatores que fazem os pais sentirem que, eu preciso de ajuda. Interessante a gente frisar aqui, porque eu vejo também pela nossa área o quanto é importante a gente ensinar os pacientes a se observarem, sentirem seu corpo. Então, da mesma forma, né, dos pais observarem os filhos, mas ao mesmo tempo, um alerta aqui que eu acho que é importante a gente dar para pessoas leigas que eventualmente vão ver nosso podcast. Assim, pessoal, isso não é um treinamento para que você diagnostique seu filho. Isso são informações para que você observe e consiga entender qual o momento de levar para avaliação de um profissional. A gente nunca fez o podcast com o objetivo de ensinar as pessoas a fazerem diagnóstico. Então, eu acho isso bem importante, principalmente pelo fato de que às vezes assusta um pouco, porque a gente vê uma criança que não tem nenhuma alteração e às vezes pode apresentar em algum momento algum comportamento diferente. Né? Assim como o nosso paciente com dor no joelho, às vezes está com uma dor no joelho no lugar onde está o menisco, mas não tem dor no menisco às vezes. Ele não tem lesão no menisco, mas está com dor na região do menisco. E aí o cara lá sabe que, se deu um estalo aqui no meu joelho, estou com dor aqui, eu tenho lesão no menisco, vou ter que operar. Então é mais ou menos nesse sentido, assim, não se autoavaliem, é para observar e levar para o profissional que vai fazer o diagnóstico. Né, ajudar na direção do diagnóstico, né? Acho que é bem por aí. Né? Eu acho importante pontuar sobre a TEA. Há um tempo atrás, se falava muito de uma culpabilidade das mães, né? A mãe geladeira, muito famoso esse tema, mãe geladeira, que como a mãe tinha uma depressão ou algo que talvez não ia bem para a relação com a criança então desenvolveu sinais. Claro que a saúde mental da mãe é extremamente importante, mas é importante também a gente entender que sim, as crianças têm uma predisposição. Então, às vezes, as mães são perfeitamente saudáveis, né? E são super afetuosas e estão vinculadas, mas mesmo assim a criança tem uma dificuldade na relação. Tem outros estudos, que é muita coisa para trazer no mesmo dia, mas sobre a dificuldade de uma mãe com crianças que depois vão ter um diagnóstico de TEA, a dificuldade de conseguir pegar essa criança no colo e organizar em relação a crianças que no futuro são típicas, como as outras mães têm muito mais facilidade. O corpo da criança também não ajuda essa mãe. Então a gente tem que entender que é uma somatória de fatores, não é para ninguém sair correndo e falar, eu vi, meu filho não olhou uma vez pro meu olho, então será que ele... Não, claro que não, né? Não é para ninguém se desesperar,
é sempre uma somatória de fatores. É o ambiente, é como nós nos sentimos, é como essa criança se apresenta, como o corpo dela se apresenta. São tantos fatores que eles precisam ser olhados com calma e minúcia e com gentileza, porque em geral, pais e mães estão sempre se culpando. A gente está sempre pensando o que eu fiz, será que eu não estou vendo? Mas por um lado é bom, porque aí a gente fica atento para que, se sim realmente é necessário, a gente pode ir atrás e buscar ajuda. Eu penso primeiro na parte motora. Como os pais podem ajudar as crianças na parte motora? Primeiro, assim, os bebês, eles precisam de muito chão. A gente percebe que as mães e os pais, né, do recém-nascido, acaba deixando o bebê muito de supino, de barriga para cima. Por quê? Desde que teve a lei de dormir de barriga para cima por um risco maior de morte súbita, os pais, ao invés de deixar somente na hora do sono, acabam deixando longos períodos, o dia inteiro, a criança de barriga para cima, sem alterar as posturas da criança. Então, uma coisa para bebês muito pequenos é alterar a postura da criança. A postura de bruços é uma postura fisiológica agradável para a criança. Bebês pequenininhos adoram essa postura, e deixar eles de bruços, se eles já dormiram, se eles já se trocaram, já tomaram banho, eles devem ficar no chão ou no colo de bruços, deitadinho. Tem várias posturas que a criança pode adotar, de lado, né? Claro, sempre em segurança, não deixar em cima da cama, em cima do sofá, que a gente vê muitos acidentes, né? Que você acha, não vai acontecer nada, mas quando você pisca o olho, a criança caiu. Então, sempre prezar pela segurança da criança, claro, mas mudar as posturas dela e deixar um ambiente agradável. Tem que ter brinquedo, tem que ter coisas para a criança colocar na boca. Então, a gente percebe atrasos de sensorialidade também em pais que deixam muito tempo a criança de luva, que não deixam colocar a mão na boca, experimentar as texturas. O bebê precisa disso, e não só o bebê, a criança no primeiro ano de vida precisa experimentar a parte oral com diferentes texturas e por muitas horas. Então, todos os dias. Então, não é só na hora da alimentação. Não, precisa brincar com coisas na boca. Acho que essa, talvez, é a primeira coisa na parte motora. Deixar a criança bem livre e no chão. Num segundo ponto, na parte relacional. Desde pequenininho, é muito importante conversar com a criança. Parece uma coisa óbvia, mas você fala assim, claro, óbvio que eu vou conversar com o meu bebê. Mas você vê que as famílias acabam fazendo as funções, né? Dei banho, troquei, e a criança fica um longo período sem ninguém falar com ela. Então é muito importante a criança ouvir os pais falando com ela, nomeando as coisas, contando o que está acontecendo, cantando, ler. Ler é importante em todas as idades, desde pequenininho. E isso traz o contorno do mundo para a criança, né? Igual o Lacan fala, ele fala assim que o mundo das palavras cria o mundo das coisas. Então, as palavras que vão dar referência e que vão criar o simbólico para a criança. Todo mundo simbólico, que é o que faz a nossa constituição psíquica poder escrever e ler no futuro, né? E sonhar, imaginar, inicia nesse primeiro momento, nas palavras. Então, é crucial que se converse com as crianças. Mais um fator, que eu acho que às vezes parece óbvio, mas não é, quando a gente vê na clínica, é o toque. Tocar na criança. Então, desde pequeno, poder passar creme, massagear, falar as partes do corpo, beijar as partes do corpo. A criança, ela tem uma simbiose inicial, onde ela não consegue diferenciar ela da outra pessoa, ela do mundo. É uma coisa só. Então, as sensações, elas são desorganizadas. Então, se acontece alguma coisa no braço, ela não sabe o que é no braço, ela só está desorganizada, com um desconforto. A criança vai identificando a consciência corporal, a diferenciação de eu, outro, a diferenciação do mundo e das coisas através do toque e da organização do corpo que os pais fazem. Então, todas essas questões que a gente está dividindo, na verdade, é uma coisa só, né? Para montar a constituição psíquica e motora da criança, essas coisas, elas caminham juntas. Poder dar um ambiente propício motor, um ambiente propício psíquico, né? E um ambiente propício de organização. Acho que esses 3 fatores são as 3 dicas que você pediu. Podia dar outras. Mas acho que eu queria falar mais uma coisa, se você me deixar. Claro. Que é em relação ao prazer, que é super e não menos importante.
Às vezes a gente percebe, às vezes eu vejo mães que falam pra mim, não, eu deixei ele de bruços. Eu falei, mas como ele tava? Ele tava chorando, mas ele ficou. Então isso é uma coisa muito importante. A criança chorando com um momento de desprazer não adianta nada. Aciona o sistema simpático, de fuga, luta ou congelamento. A criança não tem aprendizado. Ela está toda hora se defendendo daquilo que está incomodando ela. Então, não tem aprendizado cognitivo, não tem aprendizado motor, não tem aprendizado nenhum. Então, o aprendizado se dá de uma forma tranquila, calma, no momento prazeroso. Por isso, todas as questões que a gente quer que a criança preste atenção, se desenvolva, tem que estar num momento calmo, tranquilo e de prazer. De prazer, quer dizer, não é que a criança está rindo, ela está num momento agradável. Então tem que colocar brinquedo, tem que colocar algo do interesse dela, tem que cantar uma música que ela se conecte, goste. Todos esses fatores de prazer, de momentos prazerosos para a dupla é super importante. Eu queria falar uma coisa que o Rafa falou, eu acho que ele está falando um conceito psicanalítico, chama suposição de sujeito. Né? É uma coisa que os pais têm que fazer desde a infância da criança, né? Desde o nascimento, que é supor um sujeito naquele ser. Então, apesar de ser uma constituição psíquica, então dele estar se constituindo durante o desenvolvimento, o pai já faz uma suposição sujeito, né? Você já coloca que ele entendeu, mesmo que ele não tenha uma compreensão total, né? Então, você já coloca que ele tem que ser respeitado, que ele vai saber se ele quer ou não. E isso é uma beleza enorme, né? Da maternidade e paternidade. Você supor um sujeito para essa criança. E isso é muito, muito importante, isso que você colocou. A gente poder respeitar o outro, o bebê, é você saber que tem um sujeito ali, né, que sente, que quer, que não quer, e muitas vezes isso é ignorado mesmo, né? Vai lá dar um beijo no seu avô porque ele quer, vai lá, faz isso porque o outro quer, né? E o que a criança quer? Claro que essa discussão pode levar horas, né? A gente não vai entrar, mas é um ponto importante de supor sujeito desde num primeiríssimo momento, sem dúvida.